bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros aqui para comentarmos a 39ª temporada de Survivor. Nós temos aqui Beatriz Camille. Oi, gente, muito bem estar de volta aqui. Adorei fazer o primeiro episódio e tô feliz de estar aqui com o Rabone. Faz tempo que a gente não se fala aqui também. Pois é, desde a temporada passada, né? Infelizmente o nosso... Não, desde a temporada passada não, desde Blind Stealing, né? Que a gente não se encontra aqui. Sim, só 4 horas também, né? De Blind Stealing. Teve o draft também que a gente deu uma encontrada aqui também, mas com 4 pessoas é mais complicado. Tava com saudade de fazer podcast com você, Bia. Eu também, Rabone, tô feliz de estar aqui de volta. Só pra lembrar pra vocês que agora o Blindcast está disponível em várias plataformas. Primeiramente no Spotify, que é onde nós estamos tendo mais ouvintes, no Anchor, no Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Casts, YouTube, Deezer. Falta até o ar na hora de falar, né, Bia? Nossa, adorei. Eu acho muito chique, gente. Eu quero gente ouvindo em todas as plataformas. Se você ouve em uma das plataformas menos comuns, avisa a gente, que é super legal. Pois é. Se o Blindcast ainda não chegou na plataforma que você ouve podcasts, ou pelo menos quer ouvir podcast, fica mais fácil pra você, avisa a gente que a gente vai buscar estar nessa plataforma também aos poucos. A gente quer estar no máximo de lugares possível. Bom, e também agradecer o pessoal que ouviu pela primeira vez agora que tá mais fácil de achar o Blindcast. O Bernie, a Isa, o Rani, o Felipe Fagundes, o Thiago Faustino, que inclusive disse que incluiu a gente na rotina semanal dele. Obrigada, Thiago. Pois é. Eu fiquei muito feliz também do pessoal que comentou que estava ouvindo pela primeira vez o Blindcast atraindo novos espectadores. E também agradecer a galera que ouviu pelo Deezer, né? O Jean Galo e o Gabriel Nascimento agradecendo por estarmos no Deezer. Infelizmente um episódio não foi pro Deezer, mas todos os outros 3 dessa temporada até agora estão lá. Espero que esse também agora. E também o pessoal que ouve desde sempre, o Daniel Balbino, o Charlie Ribeiro, Samuel Sansão, o Ítalo Novaes, o Jussi Hélio Almeida e o Daniel Ricardo. Desculpa se a gente esqueceu alguém, gente. Comentem lá, se você ouve e não comenta, a gente às vezes não fica sabendo. Então comenta a página do Blindcast, curte e entra no grupo pra gente também incluir vocês aqui nos agradecimentos. E agradecer também o Ramon Soares, que comentou que voltava depois do episódio pra escutar o Blindcast. Deixa nos comentários aí se você realmente voltou ou se você tava mentindo pra gente, né? Coisa assim. Isso mesmo, volta e avisa pra gente, Ramon. E aí, Rabone, o que você achou no geral do episódio? Você gostou bastante? Então, no geral, assim, eu achei um episódio bom, porém eu acho que teve uma pequena regressão à média com relação ao primeiro episódio. Esse Blind, se a gente olhar o CT, talvez tenha sido uma jogada melhor, sabe? Um CT mais bem executado, porém com relação aos confessionários, né, nós tivemos 6 pessoas com 0 confessionários, então eu acho que com relação à edição, a gente teve uma regressãozinha média, então um pouquinho pior que a Premiere, mas eu achei que manteve um ótimo nível na temporada. E você, Bia? Realmente eu reparei que algumas pessoas ficaram sem confessionário. Isso é muito ruim. Perde aquela visão geral que a gente estava tendo boa do primeiro episódio. Mas o primeiro episódio também foi muito... mentiu muito pra gente, né? Porque a gente tirou conclusões de alguns personagens que estavam totalmente erradas. Porque eles escolheram muito bem o que eles iam mostrar pra gente. Pra fazer esse blind da Molly ser mais interessante, ela pareceu muito cabeça no episódio passado, super centrada. Ela não parecia que ia ser uma pessoa arrogante e um pouco mimada, assim, como ela apareceu nesse episódio. Então, por um lado, a gente acabou vendo mais cruamente quem cada um daqueles jogadores é nesse episódio do que no primeiro. Pois é, teve muita gente em questão de Ed que colocou na Molly como tender, né? Possível winner da temporada. Até foi o voto do Danilo no último Blindcast, né? De que seria o winner da temporada. Porém, eu gostei do que eles fizeram, sim, porque construiu uma pessoa como um contender no primeiro episódio, né? Deixando ela dar confessionários que você... Realmente, os confessionários da Molly no primeiro episódio era algo que você pensava, nossa, será que isso tinha que estar aqui? Deve ser uma edição de winner. E aí, do nada, você tem uma outra história sendo contada dela, né? E ela tomando um blind. Eu achei isso muito divertido. Só pra colocar aqui, né, os confessionários do episódio, a Kelly teve 9 confessionários, né? Por conta de ir pra
pra Island of the Idols. Eu acho que todo mundo que for pra Island of the Idols vai ser a pessoa com mais confessionários do episódio. Em segundo ficou o Jason e o Tommy com 3 confessionários. Depois vem o Aaron, a Chelsea, a Molly, a Nora e o Rob, com 2 confessionários cada um. E com um confessionário, Jack, Jamal, Lauren, Missy, Tom, Vince e a Sandra também teve um confessionário. 0 confessionários pro Dan, pra Elaine, pra Elizabeth, pra Janet e pra Karishma. Peraí que eu acho que eu esqueci alguém. Ah, o Jim. O Jim tá no episódio. Eu esqueço dele, gente. Obviamente você esquece dele, a nossa plantinha da temporada. Rabone, antes da gente entrar 100% no episódio, eu queria te perguntar o que você achou desse flash forward que teve no começo do episódio? Da edição, tipo, mostrar várias coisas, tipo... parecia meio que o final do episódio, quando mostra cenas dos próximos capítulos. Eles mostraram a Kelly chorando, e aí depois, tipo, voltaram e começaram o episódio. O que você achou? Eu achei muito legal. Eu também amei, porque, assim, é uma mudança, né, em Survivor, não é uma mudança ruim. É uma mudança pra algo que deixa interessante pra gente. Lembra muito algumas séries, né? Algumas séries que fazem isso, não lembrei muito bem, não peguei uma referência certa. Mas eu sei que tem algumas séries que fazem isso também. E é muito legal, porque a gente não perde muito tempo de episódio nesse preview, mas mesmo assim a gente tem um preview do episódio e a gente ainda fica mais animado. Eu gostei muito, achei muito bem feito. Eu também, achei muito divertido. E aí a gente já volta pra tribo Lyro, e uma coisa que me surpreendeu muito, que o Vince voltou surtando por ter recebido voto. Não, pois é, tanto o Aaron quanto o Vince surtaram ali naquele início. Eu achei a atitude, pelo menos inicial, de ambos muito ruim, sabe? O Aaron nem foi votado, tudo bem, mas tomou um blind. E o Vince foi votado. E a atitude dos dois eu não vejo como boa pra Survivor, sabe? Você tem que entender, você recebeu votos, beleza, você vai ficar chateado, ok, mas guarda isso pra você, não expõe. Porque quanto mais você expor, mais inimigos você vai fazer e mais alianças você vai quebrar. Aliança, eu não falo em alianças no sentido survival da palavra, mas alianças de, tipo, contatos. Eu reparei, assim, que quando o Aaron tava reclamando lá, dizendo que o Ronnie não era tão próximo dele, que ele teria votado no Ronnie, quem foi a pessoa verbalizando? Tipo, a tribo pensava isso, a tribo pensava aquilo, a gente escolheu fazer não sei o quê, mas agora a gente tem que seguir em frente juntos, foi a Elaine. Então, eu achei isso uma posição ruim pra ela, porque... não é o momento que você quer chamar atenção pra você. Aquela pessoa tá procurando alguém com quem ficar puto. Quanto menos ela lembrar que você existe, eu acho que é melhor. Os 2 pontos que eu acho que mais destacaram dessa tribo nesse momento justamente foi a Missy e a Elaine, né? Como você mesmo disse, a Elaine chamando a responsabilidade pra ela. O que eu também vejo como algo ruim, não é o momento de você fazer isso, sabe? A Elaine já tava com um alvo alto e eu acho que isso não é algo que abaixa esse alvo dela. São 2 opções, ou ela realmente vai se tornar uma líder, ou isso vai levar ela a ir caindo cada vez mais com a mesma ameaça de ser uma pessoa que pode ganhar o jogo. Então eu acho que fugir disso era muito melhor pra ela, não sei se é uma boa opção o jogo que ela tá fazendo nesse momento. E quanto a Missy, eu achei ela uma puta jogadora nesse episódio, porque ela fez o certo, você não acha? Acho, eu concordo. Ela puxou a pessoa que tava sozinha pra ela, então, tipo, se o Aaron for tentar uma jogada, se o Aaron achar um ídolo, qualquer coisa que acontecer, a gente nunca sabe. Uma twist que ela caia sozinha com ele numa tribo de swap, qualquer circunstância negativa que for jogada na direção da tribo Lyro, ela provavelmente não vai ser o alvo, né? Então, acho que é bom, ela se garantiu ali, e eu achei que o Aaron não aproveitou a oportunidade para estreitar o laço com ela. Que ele foi super arrogante, assim, e falou, não quero conversar sobre isso por enquanto, sabe? Eu particularmente achei o Aaron muito ruim nesse episódio, apesar de achar que a edição deu um airtime desnecessário pra ele, sabe? O que pode significar que ele vai durar mais no jogo do que a gente imagina. Mas eu não gostei nem um pouco do gameplay dele nesse episódio, assim. Acho que ele cometeu muitos erros e erros bobos, sabe? Eu acho que realmente você assumir uma atitude de estar contra a tribo, quando a tribo inteira praticamente traiu, é um bom pensamento.
Porém, explicitar isso não é uma boa atitude e não faz bem pro jogo, no geral. Então, assim, não gostei da atitude do Aaron, não gostei da atitude do Vince. E pra mim, nessa tribo, foram as duas piores pessoas nesse episódio. Se fosse pra colocar no Power Rank, eu colocaria eles mais abaixo dessas 8 pessoas que tem nessa tribo, né? São 8, né? Não, 9. Ah, tem o Jim, eu esqueço. Eu também no meu Power Rankings. Aliás, pessoal que assiste o Blindcast, mas ainda não segue a Tribo Falou, vai lá seguir a Tribo Falou. E a gente tem várias coisas muito legais lá. Tem o texto sobre Edit, tem o texto também sobre o Power Rankings, que esse episódio, essa temporada sou eu contra o Kaique. E outra coisa que eu gostei bastante, Rabone, foi o comentário que o Tom fez. Acho que foi o único confessionário dele nesse episódio, né? E ele falou, tipo assim, eu gostei que a Chelsea fez fogo, mas isso super afetou meu ego. E achei um jeito descontraído, muito consciente de si mesmo, de trazer essa abordagem. Acho que deu pra ver que ele é uma pessoa com bastante consciência do lugar que ele ocupa e que também não vai subestimar as outras pessoas. Eu gostei muito desse confessionário dele. Eu achei interessante também, o Tom é um cara que tá me crescendo os olhos, assim. Uma pessoa que eu vou confessar que eu esperava que fosse muito ruim nessa temporada e tá se mostrando um ótimo participante e personagem. Tô me surpreendendo com ele, apesar de não torcer, sabe? Não ser aquela pessoa que tá tão middle of the road, né? No meio dos jogos e tudo mais, no meio das estratégias. Apesar de aparecer sim, eu acho que ele tá surpreendendo positivamente a gente, principalmente no que a gente esperava dele, né? Sim. Vamos falar da rainha da temporada? A grande e maravilhosa Chelsea. Eu amo muito, tô amando ela, apesar de, assim, ela ter tido poucas aparições, né? Ela não teve nenhuma aparição tão gritante, até mesmo quando ela fez fogo e achou o ídolo, acho que não houve tanto destaque, assim, da edição pra ela, sabe? Eu queria ter mais visto ela estrategicamente no episódio passado, eu fiquei meio triste com isso. Mas gostei muito desse momento que ela teve nesse episódio. Ela fazendo fogo maravilhosa. E eu achei muito engraçado, eu queria discutir uma coisa com você. Você realmente acha que ela achou aquele ídolo ali sem querer, sabe? Ela mesmo diz que, tipo, tava procurando lenha e procurando o ídolo ao mesmo tempo. Mas, tipo, o quanto de procurando o ídolo e procurando lenha tinha ali, sabe? Eu achei muito estranha a edição de como ela achou esse ídolo. Não teve, tipo, as coisas que tradicionalmente tem nas edições de ídolo, que é aquela música, um confessionário da pessoa antes falando que tá procurando, alguma coisa que dê essa indicação de que estamos indo para esse lado. Achei muito esquisito, mas não sei o que você está insinuando, que ela foi mijada pela produção? Não tô insinuando isso não, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo mesmo, é que foi muito inesperado, sabe? Tipo assim, do nada, opa, tá rolando uma cena aqui, meu Deus, achei um ídolo. Eu acho que eles estão fazendo aquela coisa de testar coisas novas na edição. Porque quando a pessoa vai achar um ídolo, a gente sempre sabe já, né? Porque vai fazendo aquela crescente da música, como se fosse, tipo, um momento de herói. E aí a pessoa, tipo, fala uma coisa sobre ela no confessionário que faz a gente querer torcer para aquela pessoa. Aí ela acha e depois a gente vê a reação dela achando. Então, pelo menos desse jeito, foi... Puta que pariu, um ídolo. Então foi uma novidade, assim. Acho que esse negócio deles testarem coisas novas na edição. Achei interessante mesmo, mas, tipo, eu fiquei meio assim, tipo, pô, será que eles estão realmente querendo vender uma ideia de que ela achou esse ídolo sem querer, mas ela mesmo diz que não. E ficou uma coisa meio confusa ali pra mim. Eu confesso que legal, foi interessante sim de assistir. Mas eu acho que justamente pelo que você tá dizendo, não era o que eu tava acostumado a ver e eu devo ter sentido isso. Mas Chelsea maravilhosa, melhor participante da Vocai pra mim até agora. Ela é ótima mesmo. E ela ainda tá no seu time, droga. E ela é o Coringa do Danilo. Infelizmente, eu não escolhi ela. Rabone, uma coisa que fez ela achar o ídolo, fez eu pensar numa coisa. O que você achou de ter outros ídolos, ou talvez até vantagens, fora da Ilha dos Ídolos? Então, eu já tinha lido isso no texto que o Danilo colocou no A Tribo Falou antes da temporada começar, que era o texto que falava sobre a twist da temporada, principalmente, de um cara que teve acesso aos bastidores e pôde ir lá na ilha.
E ele falou disso, que teriam ídolos no acampamento e na Ilha dos Ídolos. A gente vai discutir isso com um pouquinho de mais calma quando a gente estiver lá na Ilha dos Ídolos, mas assim, ter ídolos no acampamento, pelo menos o que o texto me convenceu é que ter ídolos no acampamento é essencial justamente que por se chamar Ilha dos Ídolos, eles vão meio que achar que não existiria ídolos no acampamento, ou no caso, muito pelo contrário. E se a Ilha dos Ídolos for a ilha inteira, sabe? Então acho que gera um questionamento que é interessante para os participantes. Entendi. Pode ser, concordo. Vou pensar mais sobre isso. E outra coisa que me chamou a atenção, e eu deixei passar agora quando a gente falou da Chelsea fazendo fogo, foi que, puta merda, a Elizabeth nem pra fazer o fogo, mano. Era só o que ela tinha que fazer, era pegar o que ela aprendeu do Rob e usar aquele momento pra brilhar, e ela não conseguiu. Ai. Eu confesso que isso eu nem tinha reparado, eu não lembrei do último episódio, eu só lembrei quando eu tava vendo aqui a pauta da Bia. E agora que eu tô lembrando, eu tô achando muito engraçado, porque realmente, você vai pra Ilha dos Ídolos, você aprende apenas uma coisa, você nem aprende direito pra ganhar o desafio contra o Rob, e ainda volta sem saber fazer. Não, horrível. E aí a gente tem um confessionário, agora eu não anotei de quem que foi, relembrando a gente que existe essa... foi da própria Chelsea. Relembrando a gente que existe essa aliança feminina, como as meninas estão, tomando conta do acampamento, e depois no desafio, mais pra frente, a gente vê elas também numa posição decisiva. Então, a Lyro e a aliança feminina da Lyro, tudo pra mim. Pois é. Tô gostando bastante essa aliança feminina na Lyro. Eu acho que além de ser uma aliança feminina, principalmente é uma aliança de 5 pessoas que a gente consegue gostar muito. Acho que com exceção da Elizabeth, que é uma que eu não simpatizei tanto. São 4 participantes, personagens muito interessantes. Infelizmente a gente não viu tanto da Karishma nesse episódio, nem muito da Elaine, confesso. Mas a gente já tá vendo a Missy, a Chelsea, e trazendo elas como participantes e personagens interessantes. A Karishma e a Elaine a gente já viu um pouco no último episódio, né? Sim. Então, assim, além de ser uma aliança feminina, algo que a gente já quer há tanto tempo em Survivor, são pelo menos 4 participantes muito interessantes de se assistir. Concordo, tô bastante animada também com a perspectiva dessas meninas indo longe. E aí, a gente vai pra Vokai e tem, um clipe comprido da Nora fazendo um monte de merda. Fazendo as pessoas não gostarem dela por conta dela falar o que ela pensa sem parar. Então ela reclama e a gente tem clipes dela reclamando com todo mundo e depois todo mundo reclamando dela. E temos a reação da Molly, que vai construir o antagonismo que a gente vê durante o episódio todo, Molly versus Nora. E aí a gente vê a reação da Molly, que é não, mano, tá doida? Eu tava dormindo, como é que eu ia cuidar do fogo? Foi uma reação muito espontânea e... assim, no começo parece adequada à situação, e depois quando a gente vê melhor o que isso se tornou, dá pra ver que, na verdade, ela não tomou uma decisão tão boa de agir daquele jeito com a Nora, né? Assim, eu fiquei bem confuso com, assim, o que é a Nora e o que é a Molly. Inicialmente eu realmente achei que a Nora tava surtando, né, Deb 2.0, né, Deb 2.0. Eu achei ela, inclusive, muito parecida com a Deb, só que um pouco menos maluca, né? A Deb é totalmente louca, tadinha. Ela é a Deb um pouco sanfa, que eu escrevi aqui na minha pauta. E, assim, inicialmente eu realmente achei que a Molly tava certa e que a Nora tava errada, sabe? Eu acho que é realmente o que os editores quiseram passar pra gente, sabe? Um antagonismo da Nora e um protagonismo da Molly que vai se inverter no final do episódio, né? Eu achei essa narrativa muito interessante, sim. Mas mesmo tendo essa inversão de protagonismo com antagonismo, eu acho que mesmo assim a Nora não tá com um jogo tão bom. Eu acho que ela cometeu muitos erros. E assim, se não fosse o Jason, ela teria cometido muito mais. No episódio passado, eu comentei que eu achava que a Nora tinha cometido um erro muito grave em falar com o Jason, que as coisas podiam virar contra ela por causa disso e tudo mais. Mas eu acho que eu mudei de opinião em relação a isso. Essa possibilidade dela ter uma dupla que acalma ela, alguém
que ela é importante no jogo para essa pessoa, ajudou muito no jogo dela, eu achei. Realmente, ela tem uma âncora ali no Jason que faz, tipo, ela respirar fundo e, tipo, parar de agir que nem uma doida. O que abre as possibilidades das outras pessoas na tribo quererem jogar com ela. Então, voltando atrás no que eu disse semana passada, essa relação foi bem positiva pro jogo dela. Bem positiva também, talvez seja um pouco de exagero. Eu concordei realmente com o seu ponto de vista no Blindcast passado. Realmente não foi bom pro jogo dela se aproximar do Jason. Porém, depois que a gente vê o resultado disso, assim, provavelmente se aproximar do Jason colocou ela nos outs, né? Nos 2 que estavam por fora da aliança de 8, né? Colocou, muito provavelmente. A atitude dela talvez fosse colocar? Talvez. Isso aí a gente não tem como afirmar. Mas provavelmente. Porém, realmente, criar esse laço com uma pessoa que tá out, sendo que você não tem nenhum laço forte dentro da tribo, é realmente algo muito bom. Então a gente tem aí pontos bons e pontos ruins nas atitudes e no jogo da Nora. O jogo da Nora, pra mim, é tipo uma montanha e um vale, uma montanha e um vale. Ela fica subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É muito difícil a gente ver pra onde vai e muito difícil acreditar que vai dar certo. Porque a gente já viu situações parecidas de Survival, a gente sabe que não dá tão certo assim. Eu acho que uma coisa que a gente tem que levar em consideração para analisar o jogo dela, e de todo mundo, na verdade, é tentar pensar assim, essa pessoa, ela conhece suas próprias características pessoais. Então, ela sabia que provavelmente ela ia ser uma excluída, que ia ser difícil para ela ter relações fortes com um grupo inteiro de 10 pessoas. Então, provavelmente, essa aproximação dela com o Jason talvez não tenha sido super consciente no sentido estratégico, mas intuitivamente ela sabia que ela não ia se encaixar com todos e que ela precisava tentar relações 1 a 1. E foi uma aposta que ela fez que, pelo menos pro primeiro CT, deu certo. Então vamos ver se vai continuar dando certo. Eu acho que as chances das coisas virarem de volta contra ela são altas, mas pelo menos funcionou num primeiro momento e é legal a gente ver isso, que não existe estratégia certa ou errada. Existe o que é melhor, mais adequado para a personalidade da pessoa X, da pessoa Y, né? E falando um pouquinho do Jason, você chegou a comentar que a atitude dele foi muito boa, né? Principalmente naquela conversa 1 a 1 que ele teve com ela. Num outro momento que a gente vai comentar mais tarde, que é muito bom, que é o momento de não dança, não dança. Maravilhoso. E, assim, a gente pode ver mais da personalidade do Jason nesse episódio, e eu tô com ele no meu time, ele e a Nora, inclusive. Amigo, hoje foi tudo sobre o seu time. Esse episódio inteiro foi sobre o time Rabone. Não, teve o Dan que foi apagadinho. Oh. O Jason e a Nora são do meu time, e, assim, tirando o Dan e a Janet, meu time acabou indo bem, né? O Tommy foi ok, né? A gente viu muito ponto de vista do Tommy, a gente vai falar disso depois. A Chelsea achou um ídolo, então maravilhoso. E a gente teve o Jason e a Nora, que apesar de estarem out, conseguiram essa reviravolta, né? E com relação ao Jason mesmo, amei muito. Tipo, gosto muito dele. Já tinha gostado no primeiro episódio, talvez influenciado por ele estar no meu draft. Acho que ele errou no primeiro episódio, sim. Mas eu acho que ele conseguiu se recuperar muito bem nesse episódio. Sim, eu também gostei. Eu odeio o meu time. Todo mundo que eu gosto, o meu time, a única pessoa que eu tô gostando é a Kelly e a Lauren como Coringa. Mas você falou do Dan, eu gostei bastante de como o Dan, apesar dele não ter tido confessionário, ele apareceu falando que, assim, na conversa, né, na edição, pondo lenha na fogueira ali contra a Nora a favor da Molly. Então, tipo, a Molly tava incomodada com a Nora e ele ficou concordando com ela e rindo da Nora, falando, tipo, pro Jamal e pra Molly que realmente aquela pessoa que tava de fora devia estar de fora. O que foi, na minha opinião, muito, muito importante pro jogo dele. Deu pra ver ali que ele é uma pessoa que tem uma consciência coletiva boa pra ir se colocando nos números. Tanto é que quando o jogo virou, ele foi e votou certo também. Então eu gostei apesar dele não ter tido confessionário, eu gostei de como ele foi mostrado na edição. Porque ele parecia ser a confiança dos 3, né, que a gente conheceu nesse episódio, e também ser confiança dos outros naquela tal aliança de 8.
Então Sim. ele era um voto de confiança dos três, porém também era voto de confiança de todo o resto. Então foi muito bom pra ele. Inclusive, a gente teve a apresentação, a aliança, né, The King, The Queen and The Jack, que eu achei maravilhoso esse nome. Essa piada foi inclusive solta 2 vezes durante o programa, porque ela é Sim. muito boa. E assim, de onde surgiu isso? Porque até então a gente tinha sido apresentado a uma aliança entre o Tommy, o Jack e a Molly. E do nada essa aliança Tommy, Jack e Molly virou uma aliança Molly, Jack e Jamal. Você acha que realmente a gente foi apresentado a aliança Molly, Jack e Tommy só pra poder justificar a gente ter esses confessionários do Tommy nesse episódio? E essa aliança com o Jamal já existia, ou você acha que realmente foi algo que surgiu depois do dia 3? Eu acho, Rabone, que isso é uma amostra de como o Tommy é um bom jogador e tá bem colocado. Então, é meio que uma questão de, tipo, a narrativa que eles estão tentando contar pra gente da posição do Tommy, sabe? Eu acho que por isso que ele foi visto como uma das pessoas que tava logo conseguindo uma aliança no primeiro dia. Mas aí ele já é visto no segundo episódio como uma pessoa flexível, que é procurado pelos outros, que não foi arrogante. Então, talvez a princípio ele fosse parte desse trio, mas a sensação que eu tenho vendo o que a produção, né, o que a edição já mostrou pra gente, é que ele meio que tentou sair dessa situação, porque senão ele estaria na situação ruim que o Jack e o Jamal estão agora. Então, acho que é mais uma prova de como o Tommy tá jogando bem. Não, concordo. Eu acho que a edição tá dando momentos pro Tommy que são desnecessários, sabe? Eu acho que o Tommy tá aparecendo pra dar opinião em momentos desnecessários. A gente sabe que, falando um pouco de Ed, que isso é edição de Winner. Até o que a gente dizia da Molly antes, né? O que a gente Sim. achou que tinha acontecido com a Molly no primeiro episódio, pode estar acontecendo com o Tommy, e até agora a gente já teve 2 amostras disso, né? No primeiro episódio que a gente vê o Tommy fazendo relações com muitas pessoas, e relações pessoais, né, no caso. Isso pode ser interpretado. E no segundo episódio a gente vê o Tommy participando ativamente da decisão. Não necessariamente participando ativamente da decisão, que eu realmente senti que a decisão foi jogada no colo dele e ele meio que teve que aceitar. Mas a gente realmente vê o que estava se passando na cabeça dele e qual decisão que ele teria que tomar. E eu acho que isso é muito importante para construir um personagem que vai ser importante pro jogo. Concordo. Uma coisa que eu queria dizer que me deixou um pouco chateada foi que o contraste entre a Vokai e a Lyra no sentido da representatividade feminina, né? Por um lado, na Lyra, a gente tem as mulheres se unindo e fazendo uma aliança feminina que tá dando certo. E do outro lado, a gente tem, tipo, a Nora e a Molly se atacando de forma... usando argumentos machistas, criando uma rivalidade feminina desnecessária. Então, tipo, por um lado, a Nora fala pra Molly, fala da Molly, né? Que ela é só uma garota bonita, que ela é a garota que tá enfeitiçando os homens, que não sei o quê, do tipo... ela é só a popular idiota do colégio, sabe? E por outro lado, a gente tem a Molly claramente deixando uma pessoa de fora, sabendo que aquela pessoa é o outcast ali daquela situação e não tendo nenhum cuidado de tratar aquela pessoa bem, né? Então, tipo, realmente sendo arrogante e não tendo um cuidado com a Nora como pessoa. Então eu achei bem interessante o fato de a gente estar vendo essas duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, essas duas edições tão diferentes. O que me faz pensar, tipo, como é importante você ter consciência de quem você é e como você é visto pelos outros. Porque isso faz com que você se aproxime de pessoas parecidas para tirar o alvo de si mesmo. Né? Se a Missy pensa, nossa, que bom, a Elaine tá por fora, já falaram o nome dela, deixa eu tirar ela e pronto, a Missy se coloca numa posição pior no próximo voto e deixa de se aproximar de alguém que poderia ser um puta escudo, uma aliança super boa pra ela. Então eu achei muito interessante essa dinâmica. Pois é, por que a Lyra pisa tanto no Vokai, né? Falo isso depois de ter escolhido 4 pessoas no meu draft da Lyra. Da Vokai, né? Não, 5 pessoas da Vokai, na verdade. Só tem uma pessoa na Lyra, que é a Chelsea, que vai ser o winner.
Bom, mas tudo bem, você escolheu a winner, já tá bom. Uma outra coisa que eu queria dizer, a edição dessa temporada tá muito diferente e muito boa, eu tô gostando demais. A gente vê ali eles apresentando todos os personagens na Vokai e depois eles mudam pra conversa sobre estratégia, né? Depois que a gente já sabe quem são aquelas pessoas, como que elas estão divididas na tribo, a gente começa a ver eles se mexerem. E aí a gente, tipo, também começa a ver o quê? Coisas boas sobre a Nora na edição. Ela é mostrada como fazendo aquela aula de yoga e como todo mundo gosta da aula, né? Mostra uma boa receptividade. As únicas pessoas que eu consegui identificar que não participaram foram a Molly e a Kelly. Então, já começa a virar o jogo pra gente começar a ver que não é bem assim, que tem uma polarização. Achei bem legal. Não, pois é, essa cena foi inclusive muito engraçada, achei engraçado quando a água vem e arrasta quando ela tá fazendo a posição. É o momento que ela pede pra todo mundo se pular, assim. Essa cena é muito boa. Eu acho que é muito melhor do que a cena de yoga de Second Chance, em que só mostra o Joe e a Mason Joe, sabe? Uhum. Eu achei essa cena muito melhor. É oficial, gente. Tá estabelecido aqui pelo Blindcast que é a melhor cena de yoga da história de Survival. Ganhando até daquela palhaçada do Viras em Blood vs Water. Adoro! Ai, que constrangedor. Normalmente pessoas fazendo yoga em Survivor é constrangedor, mas eu realmente achei que essa cena foi legal, mostrou um lado positivo da Nora. E aí chega o barquinho, todo mundo fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E vem a Kelly, a escolhida pra ir pra Ilha dos Ídolos. O que você achou? Você ficou feliz quando você descobriu que era ela que ia? Assim, feliz não fiquei. Eu acho que tinha pessoas mais interessantes pra ir com relação à gameplay, né? A Nora e o Jason. Porém, pelo menos foi uma pessoa que a gente conheceu. Não foi uma pessoa que a gente vai conhecer só na Island of the Dead. Uma pessoa que a gente já tinha ouvido ela falar, pelo menos no episódio anterior. Então achei muito interessante, sim. Eu achei que... Eu adorei o primeiro confess dela logo que ela descobre que ela vai. E aí ela fala assim, né? Ai, será que o Cochran vai sair de trás de uma árvore? E aí quando ela vê a Sandra, ela comenta sobre isso. E a Sandra, maravilhosa, que não perde uma oportunidade de ser brilhante, fala... Não, isso é muito melhor que o Cochran. E, tipo, já aproveita, já pisa no Cochran. Tô de uma vez só. Eu achei perfeito. O que a Sandra parece ter, assim, de sotaque forçado no inglês, o que eu imagino que seja algo que atrapalhe pra fazer social, ela tem de mindset, assim, de saber o que falar na hora certa. Então, por isso que essa mulher ganhou 2 vezes. Ela é maravilhosa. Não, ela é muito boa. Ela não. Eu até escrevi isso em algum lugar, depois a gente vai chegar lá na frente na pauta. Ela não perde uma oportunidade. Toda vez que ela abre a boca é ouro puro. Ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. Assim, e aí chega e eles. Essa lição foi sensacional. Até, tipo, como você, eu acho que é tão obcecado quanto eu, e sempre se imagina também na posição dos participantes. Eu tô morrendo de inveja. Eu queria que o Rob me contasse sobre as filhas deles, que a Sandra me contasse sobre os cachorros. Eu ia tirar 10 nessa lição que ela tava aprendendo, eu achei maravilhoso. Óbvio. Eu ia estar prestando atenção em tudo que eles estivessem falando, sabe por quê? Porque eu estaria me importando. Porque eu estaria anotando aquilo dali, não era pra prova nenhuma, não. É porque eu queria saber mesmo, depois contar pros meus amigos que o nome da filha da Sandra é tal, que ela tem 2 filhas, que o marido dela é das Forças Armadas e que o Rob casou com a Amber e tem 7 filhas. 4. É 4, tá, quase 7. Eu errei essa parte. Tá, mas se fosse ali no momento, eu estaria prestando atenção. Ou eu estaria muito hipnotizado, ou eu estaria prestando atenção em tudo que eles estavam falando. Eu fiquei pensando assim, né? A Kelly não é tão fã, fica nítido ali, e ela tá muito preocupada com o jogo. E eu teria vivido aquele momento, assim, intensamente. Eu ia. Nossa, eu não consigo nem explicar o quanto que ia ser maravilhoso. E ela teve uma lição muito melhor do que a lição que a Elizabeth teve. Porque realmente cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais velha eu fico, mas eu percebo que Survivor não é um jogo de estratégia, é um jogo social, é um concurso de popularidade. E você precisa o quê? Ouvir as outras pessoas. Então, essa lição é perfeita. Eu achei muito bem colocada. A
produção arrasou em como eles organizaram as coisas, então eu tô muito contente até agora como a Ilha dos Ídolos está indo. Pois é, eu gosto de dizer que Survivor é um jogo estrategicamente social. Se você sabe montar estratégias para que cada vez mais seu social melhore, é assim que você vai ganhar o jogo. Tipo, a parte estratégica do jogo é justamente saber como lidar com o social. E o próprio Boston Rob mostra isso, né? A gente elogia muito o Boston Rob como um jogador estratégico, mas o Boston Rob, ele só ganhou Redemption Island, né? Uma temporada que todo mundo diz que foi super roubada e tudo mais, que ele teve um controle social em cima de 5, 6 pessoas, entendeu? Sim, ele tinha várias pessoas acreditando ao mesmo tempo que ele ia levar ela pra final e ficando realmente magoados quando saía. Como aquele cara do dread lá, aquele branco de dread, que sai, tipo... Mano, ele tá tristão que ele saiu, sabe? Não, pois é, a gente vê, assim, que as pessoas estão totalmente ligadas a ele. E óbvio que a edição não vai perder o tempo mostrando o Rob conversando pessoalmente com cada pessoa, porque isso não dá audiência pro episódio. E com isso ele mostra como que ele construiu essas coisas. Ele constrói essas coisas como? Prestando atenção nas coisas que cada um fala e fingindo que você é amigo de todo mundo. Tipo, você não pode não querer ser amigo de todo mundo. Você tem que fingir, porque você precisa daquelas pessoas para te levarem adiante no jogo. Sim, eu concordo. E eu acho assim, você não precisa forçar a barra muito. Foi o que o Danilo falou semana passada, pra quem ouviu, ele teve uma hora que ele comentou assim, muito forçadas essas conexões do Tommy, sei lá, porque você também gosta de arroz, eu também gosto. Mas no fundo, é isso que você precisa, você achar com cada uma daquelas pessoas alguma forma de se conectar. Então, não sei, se você não achar nada pra se conectar com aquela pessoa, pergunta se ela gosta da mãe. Ai, você também gosta da sua mãe? Eu também amo a minha mãe, meu Deus! A gente é muito nossa, parecido. Que coincidência! Sim, nossa, quem gosta da própria mãe, não é mesmo? Então, realmente, assim, é uma ferramenta que você tem que usar estrategicamente. Não dá pra você ficar esperando que aquelas pessoas que vieram de estados diferentes, de idades diferentes, profissões, sexualidade, cor, tudo, você vai naturalmente ter uma conexão com todas elas. Então é o que você falou. Você tem que ser estrategicamente social, no sentido de usar as ferramentas certas para conseguir se aproximar das pessoas e formar vínculo. Achei interessantíssimo isso na edição. Sim, pois é. Se você tá na Vokai, aí você tá de roxo, você fala, caramba, eu tô de roxo, você também tá de roxo, vamos fazer uma aliança. Concordo. Vamos fazer uma aliança só com quem tá de roxo, entendeu? Algumas pessoas têm isso naturalmente e outras pessoas precisam trabalhar nisso, mas é uma habilidade que todo mundo consegue treinar, é treino. E também teve uma outra coisa, Rabone, que aí vem de novo aquela história, a pessoa vai fazer a prova e ela pode ou ganhar o ídolo ou perder o voto. E o que você acha que é mais importante, que é essencial nessa fase inicial do jogo? Um ídolo ou o voto no CT? Então, a primeira coisa que eu queria comentar é sobre o quão fácil foi o aumento da proposta do Rob. Assim, ela não negou. Ela pensou em negar, o Rob já tava, não, mas eu aumento pra você. Tipo assim, o Rob tava sedento pra aumentar essa vantagem. Então, eu achei isso muito engraçado. Foi tipo assim, você quer isso? Aí ela, não, eu vou aumentar pra você, pode deixar, sabe? Tipo, vamos. E com relação à escolha, assim, é muito complicado porque não é qualquer voto. É o primeiro voto da temporada. É a primeira vez que ela tá indo a CT. Uhum. Então, é um voto que dói largar porque você não tem noção de muita coisa ainda. Total. Pelo o jeito que o episódio mostrou pra gente, no lugar dela, eu acho que eu não teria participado, porque ela não parecia confiante. Se fosse eu mesma, eu tenho certeza que eu ia saber absolutamente tudo que eles tinham dito, né? Que nem você falou, eu teria, né, absorvido cada palavra que eles estavam falando e eu teria participado dessa competição com certeza. Mas como ela não parecia confiante, eu achei que no lugar dela eu não teria ido, porque achei que perder o voto é pior do que ter um ídolo. Se ela tá numa posição confortável, e ela está, não ter o voto era pior. Então, não sei, eu achei um pouquinho arriscado por ela mesma, pelo que ela mostra de estar insegura, né? Não, realmente, eu tive essa sensação. Quando ela aceitou,
eu fiquei naquela, porra, vai perder também, entendeu? A Island of Dead não vai servir de nada. Eu acho que foi um outro momento que a edição de Survival me enganou, sabe? Eu realmente achei que ela não ia conseguir. Eu, no lugar dela, eu aceitaria, sem dúvida. Eu aceitaria o de 5 perguntas. Ah, meu amor, 5 perguntas. Me dá aí, manda pra mim que eu prestei atenção em tudo, entendeu? A sua primeira filha chama, sei lá, Joana. Vocês querem o quê? Que eu repita tudo que vocês falaram aqui? É Se isso? vocês quiserem que eu faça uma apresentação de PowerPoint igual o Janot, com vocês no meio, vocês não estão acreditando. Eu vou saber falar tudo. Tem 2 filhas, o marido trabalha das Forças Armadas, nasceu em... Eu não sei onde é a Sandra Porto nasceu. Rico. Porto Rico, eu ia dizer Porto Rico, mas eu achei que ia ser preconceituoso, mas ainda bem que é. Mas eu acho que é, eu não tenho certeza absoluta. Aí todas as setas apontadas pro meio, escrito assim, Sandra. Ai, ia ser perfeito. Ai, Deus, por que não deu a oportunidade da gente estar lá nessa ilha, Rabone? E aí, outra coisa interessante que aconteceu foi que a Kelly voltou e contou pra tribo dela a mesma história que a Elizabeth tinha contado. Então ficou evidente que o Rob e a Sandra que falaram, pra Elizabeth, fala isso, né? E aí a Kelly também seguiu, o que amenizou um pouco a minha crítica à Elizabeth, apesar de que eu ainda acho que ela é flopada. E ela contou a mentira de forma muito convincente. Eu tava cagando de medo daquele negócio cair do cabelo dela. Assim, o Rabone também tem cabelo comprido, né? Eu nunca teria confiado no meu cabelo pra esconder um ídolo. Eu também nunca não. teria feito aquilo. Tá nunca. louca? Meu cabelo é gigante, mas eu não consigo imaginar como que eu esconder um ídolo no meu cabelo, gente. Não tem como. Não, eu achei Meu cabelo é fantástica. muito grande e não tem como. Eu também, eu não faria isso, eu não entendi como ela fez. Ela foi muito corajosa e vendeu a mentira dela de forma primorosa. Sim, ela já merece vencer por isso. Calma, menos. Não, se eu chego no FTC, aí tem 2 pessoas que eu não gosto e uma terceira que foi Gold. Essa pessoa que foi Gold me fala que escondeu um ídolo no cabelo e ninguém percebeu, eu voto nessa pessoa na hora. Entendeu? Olha, Mastermind. Meu Deus do céu. Mas tipo, ela chegando na final e dizendo que tinha um ídolo, ela pode falar o que ela quiser, ela pode ter achado o ídolo no dia anterior. Tipo, não tem como ela corroborar com provas que ela achou o ídolo na primeira semana lá atrás, sei lá, não sei se ia dar certo. É verdade. Mas eu achei muito, muito bom essa história do ídolo no cabelo, ela chorando. Eu achei tudo muito bem feito. Eu gostei muito dessa parte do episódio, assim. Kelly subiu vários pontos no meu conceito nessa temporada. Talvez não torcendo pra ela, mas ela tá no meu radar. Eu tô torcendo pra ela porque ela é, tipo, a pessoa que eu mais gosto que tá no meu time. Então eu tô torcendo pra ela. Não, talvez seja por isso que eu não tô torcendo pra ela. Porque ela não tá no meu time do draft. Eu tô tentando torcer para pessoas que estão no meu time e estão jogando bem. Vamos então finalizar essa história de Island of Dead com a primeira participação da Carol e do Daniel Balbino. A Carol mandou um áudio, o Daniel Balbino mandou uma perguntinha pra gente. Vamos começar ouvindo o áudio da Carol, Bia? Vamos. Oi, gente, aqui é a Carol. Eu tenho uma pergunta para vocês sobre a Ilha dos Ídolos. A gente meio que entendeu que os ídolos da ilha são o Rob e a Sandra, mas até agora as 2 vantagens apresentadas para os participantes foram ídolos com data de validade, por assim dizer. Vocês acham que essa vai ser a vantagem até o final? E aí, se, por exemplo, até a merge, todo mundo conseguir fazer o desafio, a gente vai ter um monte de ídolo que ou não vale, ou que vão valer e criar uma confusão, ou então depois que eles perderem a validade, as pessoas vão ameaçar as outras por não saberem que é um ídolo falso, porque assim, a longo prazo essa situação parece que pode causar uma grande confusão e eu não sei se eu gosto disso. O que vocês acham? Chelsea rainha vai ganhar esse jogo, gente. Oi, Carol. A gente também gosta muito da Chelsea, a gente também tá torcendo pra ela. A gente tá muito feliz com a sua mensagem, é a primeira mensagem de ouvinte que a gente tem. Adorei a sua pergunta. Então,
Eu acho que vai ter outros tipos de recompensas. Talvez voto duplo, anulador de ídolo, outras recompensas que a gente já foi apresentado durante as outras temporadas. Mas eu concordo que também tem essa parte de, caso eles só tragam ídolos mesmo, vão ter um monte de ídolos no jogo. Então, todo mundo vai ter aquele papelzinho dizendo, você achou um ídolo, é válido assim, assim, assim. Então, isso ajuda a, tipo, criar paranoia, a pessoa pode provar que tem um ídolo quando não tem. Eu particularmente ia gostar se fosse só ídolos, se não tivesse outros tipos de vantagem. Porque se tivesse um monte de gente com ídolos que você não sabe se são falsos ou são verdadeiros, ia trazer um elemento de dificuldade pro jogo grande, mas ao mesmo tempo muita oportunidade de move, né? Ia tirar as pessoas da zona de conforto. Eu acho que ia ser legal. Eu gostaria que fosse assim, acho que ia ser da hora. E você, Rabone? Eu concordo com a maioria das coisas que você falou. Eu acho que trazer paranoia pro jogo é muito interessante. Concordo que provavelmente a Island of the Idols não vai dar só ídolos. Entendeu? Apesar de ser a Island of the Idols, eles já demonstraram que os verdadeiros ídolos da ilha são o Boston Rob e a Sandra. Então acho que eles não vão explorar muito essa ideia de que a Island of the Idols só dá idol, sabe? E acho sim que eles podem colocar outros poderes no jogo, e acho sim que essa paranoia de ter ídolos falsos, né, no jogo aumentam as chances de ter mais enganações. Relacionado a essa pergunta, a gente tem uma pergunta do Daniel Balbino aqui, que perguntou o seguinte: gente, considerando que em HHH, né, HHH, a temporada que o Devon Pinto participou, teve JP baixando as cuecas. Em um único episódio de OI, 2 pessoas tiveram que provar que não tinham, e que provavelmente isso vai acontecer de novo nessa atual temporada. Pergunto, quanto tempo vai levar para a produção fazer uma twist ou um ídolo diferenciado diante desses cenários? Já respondendo um pouquinho essa pergunta, eu lembro que em China a gente tem um ídolo diferenciado que é um ídolo que o tempo todo tá lá pendurado no portal, né? E aí eles têm que arrancar da parede, que é um ídolo quadradão. Isso torna fácil pro James depois conseguir outro ídolo. É uma ideia ruim, porém é uma ideia boa de você tornar o ídolo uma coisa diferente. Não necessariamente um ídolo tem que ser um colar. O ídolo pode ser um outro objeto, e eu acho sim que isso é uma boa ideia pra Survivor, sabe? Você diferenciar o que é um ídolo justamente pra confundir mais a mente dos participantes. O que você acha? Sim, eu gostei. A pergunta do Daniel muito boa. Quando eu ouvi você lendo a pergunta dele, eu já pensei por uma nova hipótese, tipo, talvez um ídolo que ele não fosse físico. Talvez algum outro tipo de. Sei lá, você tem que recitar essas palavras na frente do Jeff. Você tem que memorizar as palavras X para falar. Não sei, uma coisa assim, tipo, realmente diferente mesmo do que a gente já tem até agora. Que, por um lado, a pessoa podia se despir e ninguém ia saber que ela tem o ídolo, é muito fácil esconder. E por outro, é muito difícil de provar para alguém que você tem o ídolo se você precisa do voto dela para flipar ou alguma coisa assim. Então, quando eu ouvi essa pergunta, eu já pensei numa coisa bem louca, tipo um ídolo que não fosse literalmente físico, mas também existe a chance de repetirem essa tentativa de China, que deu muito certo, que foi bem legal. E os dois modos seriam válidos, eu acho. Eu amei essa ideia. Eu acho que a produção do Survivor deveria ouvir o Blindcast. Se a produção do Survivors Online estiver ouvindo, eu já tô bem feliz. Nossa, eu amei e é isso. Espero que apliquem isso em Survivor. Seria algo muito legal, porque eu acho que o quão mais imprevisível você adiciona twists que não sejam roubadas, sabe? Mas que sejam imprevisíveis sim. Tipo, não seja uma coisa tipo... Fogo no F4. Fogo no F4 sem avisar. Eu acho que o problema não é fogo no F4, é fogo no F4 sem avisar. Fogo no F4 também acho um problema, mas aí a gente já vai entrar em outra questão. Eu acho que sem avisar é muito pior. Teve uma outra twist que eu critiquei quando foi aplicada. Foi a Merge falsa? Eu odiei a Merge falsa, é muito cruel, mano. A Merge falsa que tem em Tailândia, né? Tem a própria Edge of Extinction, talvez seja um pouco roubada, sabe? Eu acho que quando você sabe que a twist existe desde o início, é válido.
se é uma twist que influencia muito no jogo. Mas se você não sabe que ela existe, você tá perdendo porque você tá jogando pensando em regras diferentes. Então você já chega perdendo, sabe? Bom, e aí a gente vai pro desafio, né, pro challenge que eu amei. Adorei a parte da escada, achei muito difícil. Não entendi por que a Molly não subiu mais degrau. Tipo, ela tava com as mãos muito pra cima. Parecia bem difícil desamarrar aquele saquinho. Gostei da parte das bolinhas. Como eu falei lá na frente, as mulheres da Lyra ficaram na parte decisiva da prova ali, de jogar as bolinhas. Gostei de tudo. O que você achou, Rabone? Eu achei a prova interessante sim. Eu acho que não foi nem tanto o problema da Molly, mas mais problema da galera que não sabe segurar uma escada. O pessoal da Lyro conseguindo ser quase tão ruim derrubando o saco no mar e ninguém pega o saco, né? Tipo, a parada mais importante da prova, todo mundo, não, precisa não. Alguém pegou. Sim. Mas no final deu tudo certo, com a Missy, com a Elaine arrasando naquele final de prova, né? Jamal, quem é Jamal, né? Eu acho que a gente já teve o contrário na prova passada, em que a Janet ganha do... É do Jim? Isso do Jim. Quem? Mas enfim, a gente já teve a Janet ganhando do Jim no episódio passado. E agora, nesse episódio, a gente tem a Missy e a Elaine ganhando do Jamal. E numa tática bem inteligente, que é a tática de trocar de pessoas. Uhum. Porque, tipo assim, aquilo ali é muito mental. Então, provavelmente, se você tá errando, quer dizer que você não tá preparado mentalmente. E ao trocar de pessoas, mesmo que sejam as mesmas pessoas, você dá mais chance. Você renova o mindset ali pra tentar uma coisa nova. Tô falando mindset demais, tô parecendo coach aqui. Se você acreditar, a bolinha vai entrar no buraco. Exatamente, entendeu? É só você querer. E aí a gente tem a Lyra vencendo, as mulheres brilhando, e aí a gente volta pro pré-CT. E tem o Jamal, a Nora e o Jack ali no pegando água, e o Jamal começa a abrir a oportunidade da Nora defender o jogo dela, e ela meio que fala, não, escolham vocês entre eu ou o Jason. E eu não gostei. A princípio, depois a gente vai vendo o jogo virar, mas a princípio eu não gostei de como a Nora reagiu, e eu achei que o Jamal abordou bem. Não achei que ele foi, nesse momento do jogo, tão arrogante. Ele deu uma chance pra ela, mostrou abertura, achei bom isso. Eu vou discordar de você no ponto do Jamal. Eu acho que tanto a Nora quanto o Jamal não jogaram bem nesse momento. Não que o Jamal tenha sido arrogante, mas eu acho que a abordagem dele não foi tão sensível. Ao ver que a Nora estava sendo inflexível, o que é uma coisa ruim pro jogo dela, sim, eu acho que ele poderia ter uma abordagem diferente e aí começar a jogar meio que o jogo dela. Ou simplesmente pra ver o que ela ia tentar fazer, até porque ela era o oposto dele, né? Ele tava querendo eliminar ela, ou pelo menos a dupla dela. Tentar ver o que ela vai fazer e tentar meio que, ok, olha, infelizmente minha única opção é essa, ou pelo menos pegar a informação dela se visse que não era possível, que ela estava totalmente inflexível. Eu acho que o Jamal querer ter controle demais do jogo foi o erro dele ali naquele momento. E aí a gente vê, tipo, que o Tommy tá fora do trio, foi aquilo que a gente comentou lá antes, e que o Jamal tá nele. E a gente, tipo, não viu isso acontecer no episódio passado, foi muito estranho. Só que a gente tem um confessionário do Jamal falando que, tipo, a gente criou esse trio que tá abaixo do radar, a gente tá influenciando o jogo sem as pessoas perceberem, e depois a gente meio que tem confessionários ou conversas de todos os outros personagens, mostrando que todo mundo percebeu que eles eram um trio, e que ele não estava tentando por si. Antes disso, a gente já tinha tido confessionários, principalmente do Jason e da Nora, dizendo que eles eram um trio. Então, eu acho que foi proposital da edição mostrar esse confessionário dele dizendo, ninguém sabe que a gente é um trio. Aí tá todo mundo, caramba. É tipo o Superman tirando o óculos e sabe, o Clark Kent tirando o óculos e virando Superman, sabe? É tipo isso. Exatamente, Abone, eu amei essa comparação, foi isso mesmo. E aí a gente vê um confessionário arrogantíssimo, e aí ele falando, vou tirar uma bela soneca e indo dormir, e a edição mostrando ele roncando.
A edição não perde uma oportunidade, né? E a gente tem o começo do flip, que é a Lauren comentando com a Janet e com a Kelly, que pode ser que a gente deva tirar a Molly em vez de tirar a Nora. O que vocês acham? Então, tipo, o que você achou disso? Cara, eu amei a participação da Lauren nesse episódio. Eu fiquei triste de a gente não ter a construção dela e do nada a gente tem uma construção talvez um pouco over the top, sabe? Foi uma coisa que eu não gostei na personalidade da Lauren, o que me faz acreditar que ou ela não vai durar muito, ou ela vai sair cedo na merge, ou enfim, que ela não vai ganhar o jogo. Mas, assim, gostei muito da atitude dela, achei que ela jogou super bem, achei que ela fez o certo. Talvez um pouco precipitado, sim, mas assim, esperar que as pessoas fossem dizimadas, até porque eram só 2 pessoas, podia ser tarde demais, ela nunca saberia com quem a Molly tinha controle, sabe? A gente nunca sabe realmente se o Tommy flipou porque ele queria ou porque achou que tava out of the number, sabe? Sim. Assim, eu acho que eu não desgostei da jogada, eu gostei. Fez com que ela ganhasse a confiança do Boron. Então, tipo, se eles quiserem fazer uma aliança, que é o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, mas eu não acho que é o que ela vai fazer, dava pra ter uma aliança das 3 meninas mais o Boron. Acho que podia ser uma aliança forte, mas eu duvido que elas vão abrir mão do Tommy, mas enfim. E por um lado eu pensei assim, you go, Lauren, pisa nesses arrogantes. E por outro lado eu pensei, puta que pariu, a Molly tá muito lá em cima no meu Power Rankings. Você tem que escolher, Bia. Ou você joga Power Rank ou você joga Draft. Os dois não dá porque vai rolar conflitos de interesses aí. Ai, é muito difícil. Pois Muito é, difícil essa vida de viciada em você apostas. vai torcer pra uma pessoa ganhar e ser eliminada ao mesmo tempo, entendeu? Não, mas assim, o Power Rankings, pelo menos a gente tem chance de refazer toda semana e tentar corrigir o flop que foi na semana passada. Então, vamos ver, né? Mas o bom é que o Kaique também colocou a Molly lá em cima. Acho que tá tudo bem por enquanto. Não, acho que todo mundo tava colocando a Molly lá em cima, mas a gente vai chegar nisso. Calma. Sim. Eu quero falar da Molly ainda. Já dei um breve ali antes também, mas a gente vai falar da Molly com calma. A gente tem um momento, né, do Jason com a Nora, que é maravilhoso, que é Don't Dance. Don't Dance. E ela volta a dançar Don't Dance. É muito bom esse momento. Tipo, é um dos melhores momentos. Nada de dança agora. Tipo, foi muito assim. Ela foi muito fofo. Foi um momento de character building muito legal. Eu acho que talvez se a Nora fosse sair, se os votos não tivessem virado, a edição não tinha mostrado isso pra gente. O Jason foi mostrado muito sereno. Não era o que eu tava esperando dele, de uma pessoa que procura o ídolo assim tão rápido. Então, os dois ganharam uma profundidade de personagem muito interessante. E essa cena foi muito assim, coração quentinho. Foi bem legal de ver. E eu fiquei muito torcendo para que a Molly saísse e não a Nora. Pois é, com a Nora tão nos alvos assim, a gente acabou tendo mais confessionário do Jason até que dela. Uhum. Aproveitando para falar um pouco dos confessionários dessa tribo, né, que a gente já falou dos números de confessionários lá no início, a gente aceita que a galera da Lyro tenha 0 confessionários, mas é muito estranho gente da Vokai ter 0 confessionários. E a gente tem esse caso tanto pro Dan quanto pra Janet. Uhum. A Janet a gente ainda vê participando das jogadas e tudo mais, mas o Dan, quando a gente vai olhar a parte final do episódio, apesar de você ter falado bem dele lá no início, que realmente ele tava fazendo... Ele apareceu, ele não foi invisível. Ele apareceu no momento dando a opinião dele, mostrando que ele tá bem posicionado. A gente simplesmente não vê a opinião dele, não vê como ele participou dessa jogada. Sim. Eu não sei dizer o que tá acontecendo nessa tribo agora que a Molly saiu. Por mais que esteja no Boron, Jack e Jamal, teoricamente, eu não sei se na verdade o quinteto seria Kelly, Lauren, Janet, Tommy e Dan. E aí, tipo,
tanto o Jack e o Jamal estão no bottom, e o Jason e a Nora continuam no bottom também. E o top 5 são esses outros 5, a gente não sabe. Eu não sei se, tipo, as meninas vão votar com o bottom semana que vem, ou se o Tommy vai tentar trazer de volta o Jack e o Jamal. Tipo, não dá pra saber o que tá acontecendo. E talvez não dá pra saber o que tá acontecendo porque eles não mostraram pra gente o que as outras pessoas estavam pensando. Isso é bem, realmente ruim. Não acho tão ruim assim, porque a gente vai pro próximo episódio sem saber muito bem o que pode acontecer. Óbvio que é ruim não ter visões do Dan, não ter visões até da própria Janet, né? A gente até vê ela falando, mas a gente não sabe realmente qual a opinião dela, né? Não tem um confessional pra nos dizer. A gente vê a visão do Tommy, mas mesmo assim, não é uma visão concreta. Eu acho que o Tommy, ele sai mais como narrador e como o cara que tenha o questionamento na cabeça dele, mas ele não necessariamente mostra o ponto de vista dele. Porque ele tanto pode voltar pro Jack, que eu acho muito provável, porque foi uma relação que eles construíram bem no primeiro episódio, ou muito pelo contrário, ou ele pode discutir com o Jack por conta dessa eliminação, o Jack que não confiar mais nele por conta disso. Eu acho improvável o Jack não confiar mais nele, porque pela personalidade, pelo perfil psicológico dele, né, do que eu acho, né, comparando com as outras pessoas que jogam parecido com ele, que a gente já conheceu, eu acho que ele vai ficar de boa. Inclusive, essa era uma das coisas que eu pensei, que eu acho que ele tem mais chance de se recuperar no jogo do que o próprio Jamal. Mas eu acho que o mais interessante de tudo é que não dá pra gente prever tanta coisa dessa tribo. Então por isso que eu tô muito interessado no próximo episódio, porque a gente tem um leque de muitas possibilidades do que pode acontecer nessa tribo e me interessa saber o que pode acontecer nos próximos episódios. E eu queria fazer um outro elogio ao Tommy, né? Eu já fiz um nesse episódio e quero fazer outro, que é a conversa dele com a Janet, quando ele descobre que o plano pode ser que esteja mudando e que existe a possibilidade da Molly sair. Ele não vira pra Janet e fala: ai, olha, mas eu não gosto da Nora por causa disso, eu não gosto da Nora por causa daquilo. Não, ele é bem claro: olha, eu acho que eu tenho o Jamal e o Jack. Sabe, às vezes, isso é uma coisa que por experiência própria, que eu acho muito ruim nos jogadores. Você, às vezes, quer tirar alguém e você fala isso pra uma pessoa que é sua aliada. E aí, em vez da pessoa falar: cara, eu acho que essa pessoa tá comigo, ela vai ser útil pra gente, ela, tipo, te torna numa inimigo, porque o que um jogador ruim teria feito ali no lugar do Tommy, se o Jack e o Jamal são os mais próximos dele? Teriam contado pro Jack, pro Jamal e pra Molly que tava tendo um contraplano, aí eles podiam tentar usar o bottom pra ir na Lauren e confundir e quebrar todo o negócio. Então, tipo, ele ser aberto, ele não mentir pra aliada dele, passar confiança, falar: olha, essas pessoas estão comigo, eu não sei se eu quero perder a confiança delas. Eu acho que isso é mais um sinal de que o Tommy é um bom jogador de Survivor. Talvez instintivamente, mas eu gostei bastante de como ele lidou com essa situação. Eu acho que é interessante pra gente ver o quanto esse cast é maduro, né? Estrategicamente falando. Como esse cast foi bem construído, que tanto na Lyra quanto na Vokai, a gente não vê. É muito difícil ver alguém que seja GOAT, ou até alguém que não dê tanto material pra edição, com exceção do Jim. Tadinho. Que não, mas dó. até agora a gente não é verdade, você tem a razão. construção de todos os 19 personagens, pelo menos uma ideia de quem eles são. E assim, até dos 19, no caso 17, né? A gente tira os 2 eliminados e o Jim, infelizmente, agora não é nem piada. Porque realmente a gente não teve construção de nada dele até agora. Mas essas 17 pessoas, elas estão bem construídas. Elas estão construídas tanto como pessoas, como personagens e como participantes. Então a gente consegue ver pessoas estratégicas e ao mesmo tempo sentimentais. E isso são coisas que se misturam ao mesmo tempo não se misturam, sabe? A gente tem pessoas maduras o suficiente pra entender que aquilo dali é um jogo. Eu tô gostando muito dessa temporada por conta disso, principalmente. E aí a gente tem o Confesso do Tommy, que amarrou todas as narrativas que a gente viu, né? Mostrou, tipo, quais eram as possibilidades, e a gente vai pro CT pra ver qual das 2 narrativas que vai ser fixada. Ficou muito bem feito isso na edição também.
A gente entra no conselho tribal do episódio com eles comentando sobre a paranoia, né, que a Ilha dos Ídolos tá dando pra eles. E eu amei que na hora focou no rosto da Sandra e do Rob, com eles rindo e felizes por estarem criando essa paranoia, que eu acho que é o que deixa eles mais felizes, né, Bia? É enganar os outros, né? Sim, foi muito o que eu disse na semana passada. Sim, eles estão ali para ajudar mesmo ou eles estão ali para testar o quanto eles conseguem manipular aqueles jogadores? Achei que essa semana teve uma aliviada, pelo menos nesse sentido. Achei que eles foram mais positivos com a Kelly do que com a Elizabeth, mas deu para ver claramente que eles estão amando criar o caos. Pois é muito bom ver Rob e a Sandra em jogo. Eu quero ver muito na próxima temporada, mas nessa já tá sendo muito bom. Eles estão praticamente jogando. E a gente continua com o episódio e a gente tem a cena maravilhosa do Jason esvaziando a bolsa. E aquele momento todo do Jason, que inclusive o Rob e a Sandra elogiam, e que eu achei muito interessante. O que você achou da participação do Jason, particularmente nesse Conselho Tribal? Achei excelente, porque quando ele achou que ele tinha uma chance de ter virado o jogo, né? Ele não tinha certeza, ele tem até uma hora que ele fala pra gente, olha, não sei se é verdade, parece muito bom pra ser verdade, não sei se o jogo virou mesmo. Então ele tem ali na cabeça dele a possibilidade de que pode ser ele mesmo assim, mas ele se comporta como se ele fosse sair. E isso que é bom, porque isso deixa a Molly, o Jamal e o Jack completamente confiantes de que o plano tá ok e que vai ser uma jogada fácil. Então, se esse lado da tribo tivesse um ídolo, não teria usado. Então, ele jogou exatamente perfeito o que ele tinha que fazer. E você vê como a edição do Survivor... Eu tava vendo um comentário até no post do A Tribo Falou que a gente fez do ano passado, de uma pessoa falando sobre a manipulação que a edição quer fazer quanto aos comentários do Rob da Sandra, que foi um comentário do Danilo, e a pessoa disse, mas eles já fazem isso no Conselho Tribal. As coisas, o Conselho Tribal leva mais de 1 hora de filmagem, e o que eles mostram pra gente é um pedaço de, sei lá, no máximo 10 minutos, que é só com o que eles querem mostrar pra gente mesmo, justamente pra manipular e criar a narrativa do episódio, né? Sim. E tem um momento que eles mostram logo depois do Jason esvaziando a bolsa dele, que eu até acreditei que foi um momento consequente, que é o momento da Molly falando pro Jason que, assim, que eles viam que eles estavam se esforçando e tentando meio que amenizar pra ele, sabe, a situação, amansá-lo, e que não era necessário ele fazer aquilo de esvaziar a bolsa nem nada e tudo mais. E depois que a gente pega o contexto do que aconteceu no Conselho Tribal, isso é muito engraçado. Sim, eu achei que o que ela fez ali foi vamos supor que o Jason fosse sair. Se ela tá mais pra frente no jogo, ela jogou muito mal, porque seria um júri super bitter contra ela, porque ela desmereceu como ele estava se sentindo. Ele disse, olha, eu me senti rejeitado pela tribo toda, eu achei que eu logo de começo já fiquei numa situação ruim, e ela vira pra ele e fala, não, mas a gente te adora, tá todo mundo comentando que te adora. Tá bom, minha filha, mas eu tô jogando Survivor e você vai me eliminar com todos os votos. E tipo, é uma arrogância sem ela perceber que ela tá sendo arrogante. Ela tá, tipo, tentando ser sweet e, na verdade, ela tá sendo cuzona. E ela não tem a noção disso e é por isso que ela acaba eliminada no fim do episódio. Porque eu acho que ela não tem a noção de o quanto ela estava exposta. Esse é o maior problema. Eu nem vejo, eu não vou criticar ela, porque seria algo que, nem criticar o Jamal, né, que teve uma atitude parecida, que seria algo que eu me vejo fazendo, sabe? Mas o problema maior deles, né, foi eles não saberem a posição em que eles estavam, sabe? A partir do momento que eles achavam que eles realmente estavam escondidos, né, que eles estavam conseguindo manipular tudo por baixo, né, escondidos, eles poderiam agir daquela maneira que eles estavam agindo. Mas a partir do momento em que eles estavam expostos, e aí o maior erro deles foi não conseguir visualizar o quão expostos eles estavam, eles agem dessa maneira. E agir dessa maneira, na visão que a gente tem e na visão que o Jason e o resto da tribo tava tendo, soa arrogante. Sim. E realmente é arrogante, eu não tô dizendo que não é. Mas na visão deles seria algo que ajudaria eles a se manter. Então é muito complicado a posição que eles estavam.
E é muito difícil dizer qual seria o certo que eles teriam que fazer naquele momento. E em compensação, do outro lado, né, a gente tem uma fala da Nora muito boa. Eu gostei muito, porque pode parecer piegas e pode parecer que as pessoas às vezes são muito vulneráveis quando elas estão no show, mas ela entendeu muito o jogo. Pode ser que ela não tenha tempo de se recuperar, pode ser que ela não consiga virar. E, inclusive, acho que ela não vai conseguir. Só que ela entendeu que o que a gente é jogando Survivor é uma versão muito aumentada do que a gente é na vida. E que, tipo, as nossas inseguranças vão ser os nossos próprios vilões jogando. As nossas dificuldades vão ser aumentadas. E a gente tem que saber focar e entender quem a gente é e como que a gente é percebido pelas outras pessoas. Então, tipo, eu gostei demais da fala da Nora. E nesse momento eu fiquei, por favor, não saia. Eu adorei você como personagem. Uma pessoa complexa que primeiro é mostrada como delusional, mas aí a gente vai vendo que ela se entende muito bem e que ela consegue articular muito bem o que ela tá pensando. Eu gostei bastante dessa fala dela. Se fosse para classificar a Nora como em questão de Edic, seria complex over the top, né? Porque sem dúvidas ela foi over the top nesse episódio, mas ela teve uma parte de personalidade complexa realmente nesse CT. Da hora, adorei saber isso. Não, isso foi algo que eu criei na minha cabeça, tá? Não existe a classificação meio termo, porque ou é OTT ou é CP. Não, mas eu acho que, tipo, precisa existir a classificação meio termo. Porque, tipo, a edição tá evoluindo, então talvez o Edic tenha que evoluir também. Beleza, eu não sou tão profissional nessa parte de Edic, mas eu acho sim uma boa ideia. Vamos deixar essa parte mais pro Danilo e pro Bonomi que fazem Edic. Mas ouçam isso, Danilo e Bonomi, depois deem até a opinião de vocês pra gente no privado até do Blindcast. Aí o Jason menciona que o Jamal não trouxe coisas dele e o Rob faz ai, eu amei esse do Rob. Pois é, ele foi pego naquele momento, né? E realmente, é aquilo que eu tô te dizendo, né? O Jamal, eu acho que dos três, de longe, quem cometeu mais erros foi o Jamal. Não entendi por que não foi ele o eliminado. Assim, entendi sim. A Molly foi vista como uma ameaça maior, a Parvati 2.0, como foi dito no episódio. Eu acho que a Molly incomodou mais pessoas com a personalidade dela. Talvez o Jamal, a gente tenha conseguido perceber a arrogância dele por causa da edição. Tipo, talvez a soneca que ele tirou à tarde não tinha sido numa hora tão bizarra. Ou foi por poucos minutos. Assim, a gente Porém, foi naquele dia, ou foi em outro momento da temporada. Exato, e só botaram ali pra ficar engraçado. Então, tipo, parece que a gente vê... a gente não vê ninguém falando que o Jamal tá incomodando eles. Pode ser que essa arrogância dele seja uma coisa que passe mais pra gente como viewer, porque a gente tem as falas dele separadas, tem os cortes e tudo mais. Rabone, qual que é o nome do episódio? YOLO, Let's Play. Ai, sério, porque eu realmente queria que o episódio chamasse They Played Her Ass. E merecia, porque realmente a Sandra é maravilhosa, como você já tinha falado, os coaches dela são maravilhosos. Danilo está errado por criticar que Rob e Sandra não deveriam comentar o episódio, porque eu acho que a arrogância do Rob e as falas no momento certo da Sandra são maravilhosas para esse conselho tribal. E o verdadeiro nome do episódio, né, foi dito na hora que a Kelly aceitou fazer o desafio, né, participar do desafio na Island of the Idol. Ah, fraco esse nome, tinha nomes melhores. Bom, e aí a gente tem a Molly dando adeus, tanto para o jogo quanto do time do Danilo, então o Danilo perdeu uma pessoa, assim como eu, e a gente está no bórum da brincadeira. E aí agora, tipo, o que você acha? Suas apostas de winner mudaram? Suas apostas de próximo eliminados mudaram? O que vai acontecer semana que vem? Primeiramente eu acho que, como acontece toda a temporada, eu estou indo muito bem no draft, e aí vamos chegar toda temporada. Não, toda temporada, eu tô falando sério. Toda temporada eu vou bem no draft, e aí quando chega na merge, eu perco meus 6 participantes em sequência, assim. Eu acho que eu tenho um instinto bom pra reconhecer merge boot, entendeu? Entendi. Não sei, mas você tem
um bom time pra merge dessa vez, porque são pessoas que não têm o perfil de primeiros eliminados. Tipo, a Janet chega na merge, ela tem uma boa chance depois que chegou. Não, eu tentei mudar um pouco com relação aos anos passados, porque, né, não deu certo. Vamos torcer que dessa vez, ó, a Team Rabone vai e a Lauren não vai ganhar, tá, gente? Porque se a Lauren ganhar, eu sou o único que perco. Vamos lá, fé na Lauren perdendo, gente. Tadinho, nossa. Nossa, ia ser muito icônico você perder sozinho, Rabone, real. Não ia não achei, não gostei disso. Ia ser divertido. Pra quem não assistiu o draft, eu não tinha ainda visto os personagens, então eu escolhi na sorte. E aí, pra vencer, eu escolhi o mesmo Coringa que o Bonami, só porque, tipo, pra ter certeza que eu tinha uma chance. Então, eu, Danilo e o Bonami temos a Lauren no nosso time. E provavelmente ela vai ser a próxima eliminada. Pra fechar o episódio, né, vamos de apostinha. Bia, quem você acha que tem mais chance de ser o winner da temporada e pode ser o próximo eliminado, com duas opções, né? Próximo eliminado da Vokai e próximo eliminado da Lyro. E vou colocar uma quarta coisa. Da Lyro que vai pra Island of the Idol. E quem vai pra Island of the Idol? Tá. Eu acho que eu continuo com o meu winner pick Tommy. Eu acho que ele tá muito, muito bem na edição. Eu tô gostando dele. Acho que ele tá realmente jogando bem, porque a edição pode tentar te favorecer, mas se você estiver fazendo um monte de bosta, vai ser difícil. E ele tá indo bem. Pra sair, eu aposto Vince, acho, da Lyro. E eu aposto... eu acho que ainda tem chance de ser a Nora na Vokai. Mas eu não sei, até eu terminar de escrever meu draft, eu não vou ter certeza. Pode ser que eu esteja falando isso só pra enganar o Kaique. E quem vai pra lá... Mas é sorte, né? É difícil. Eu vou chutar que vai ser a Chelsea, porque é quem eu quero que vá. Eu vou de Chelsea também, mas eu não vou de Chelsea pra Island of the Idol, não. Vou de Chelsea pra Winner. Vou confiar aí no meu pick do draft, acho que é a minha maior chance. Vou botar de eliminado da Lyro, apesar de estar sendo contraditório com as coisas que comentei, mas vou botar o Arrow. Já que você já foi no Vince, eu acho que são duas opções boas. Então eu vou de Arrow pra a gente ter mais chance de acertar no Blindcast no geral. Com relação à tribo Vokai, eu vou botar a Lauren saindo no próximo episódio. Porque como a edição dela tá estranha, eu acho que a chance dela acabar tendo feito uma decisão ruim, né, de eliminar a Molly se voltando contra ela, pode acontecer. E como é aleatório, né, praticamente, a pessoa que vai pra Island of the Idols é o Tom. Vamos lá, veremos, né? Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que comentou na semana passada. A gente teve 50 pessoas ouvindo, gente de outros lugares do... Não sei como, mas nós temos ouvintes na França. Pois é, gente. A gente não tem só ouvintes na França, a gente tem um fã-clube na França, porque assim, é uma porcentagem gigante de pessoas que ouvem a gente na França. Eu não sei se é proxy ou alguma coisa, mas, gente, se você tá ouvindo a gente e você é da França, deixa um comentário dizendo, sou eu. Por favor, porque 30% dos ouvintes são da França e a gente não sabe como. Mas é divertidíssimo. Obrigada, Carol, de novo por mandar a pergunta, ao Daniel. Espero que todo mundo que ouviu pela primeira vez semana passada tenha voltado aqui para ouvir. A gente espera que a gente entre na sua canal, assim que a gente entrou no Thiago. E estou muito feliz, estou muito animada com o Blindcast temporada 39, porque estamos tirando muitas ideias do papel. A gente tem muita coisa legal programada para vocês quando a temporada acabar também. Então, participem com a gente, que a gente tá muito animado. E novamente agradecer a galera que comentou e pedir para vocês comentarem de novo e mandarem o máximo de coisas que vocês puderem, que a gente quer a participação de vocês aqui no Blindcast. É isso aí, gente. Esperamos vocês no próximo episódio com Bonami Danilo. Tchau. Tchau. Molly, the tribe has spoken. Hey, good luck, guys. Time for you to go. Right on.
Well, there's a brutal but exhilarating truth that accompanies every blindside. If it could happen to them, it could happen to you. This tribe is definitely not in first gear. Grab your torches, head back to camp. Good night. Como é que eu posso dizer? Aquilo que mostra o coração batendo? Ah, não, calma, aquela máquina que mostra o. É, que faz pi. Sei, eu não sei o nome disso.